E aí, pessoal, esse aqui é mais um vídeo barra podcast, né? Porque a gente está nas plataformas do YouTube, do Spotify e também do Google Podcast. Hoje a gente vai falar do livro Mulheres de São Paulo, mas antes disso a gente tem uma novidade aqui no canal para falar para vocês. A gente tem agora mais um membro fixo do time que a gente vai apresentar para vocês. E a gente vai chamar ela agora. Entra aqui no time, Michela! Bem-vinda, Michela! Bem-vinda! Oi, meninas, tudo bem? Que saudade de vocês. Oi, Thalita, Cindy, Milena, Aline. Como é bom ver vocês. Hoje de manhã eu acordei com a sensação de que eu ia encontrar vocês no trabalho, assim. A mesma sensação que eu tinha já faz tempo, mas acordei achando que eu ia. Tão bom, saudade. Michela bonitinha sempre, né? Opa! Não sei. Isso faz o quê? 5 anos, 10 anos atrás? Não, 6 anos atrás? Sei lá, quando era? 2012? 2012, 13, por aí, né? 12, 13, sei lá. Muitos anos. Muito tempo. Um pouco de tempo só um pouquinho. Melhor não ficar falando em tempo, em idade. Mas o importante é que ninguém mudou nada. Pelo menos vocês. Nem você. Nem você, Michela, não mudou Só nada. o cabelo da Thalita tá diferente. O meu tá fofo. E não tá muito vermelho, só meio branco, mas tudo bem. Gente, só pra falar, se a gente não estiver muito animada, é porque provavelmente é muito cedo. Provavelmente não, é cedo, 7, sei lá, 20 agora. São 7h23 da manhã. 7h23, horário de São Paulo. Muito bom. Repita. Isso denuncia a idade também, viu? Tem a galera ouvindo umas rádio AM aí. Então, Aline, conta pra gente por que você que tinha indicado esse livro, né? Então, no final foi sorteio, mas foi indicação sua esse livro. Conta pra gente o que te fez escolher esse livro. Eu achei o tema super interessante, né? Fui enganada um pouco, mas não vamos falar disso, né? A gente tem que deixar essa parte de descascar o livro no final, né? Mas assim, eu achei super interessante, porque na verdade o que me chamou a atenção foi o motivo pelo qual essas mulheres eram importantes, que viraram até endereço. Então eu falei assim, nossa, a premissa é super interessante, quero saber um pouco mais a respeito, né? Então, assim, a gente mora em São Paulo, nasci em São Caetano, mas, né, estado de São Paulo, então, paulista, então veja bem, então eu falei, por que não? Quero saber um pouquinho mais, né, sobre a história aí, ainda mais porque eu tirei F em História, então, né, tô tentando melhorar. Então foi por isso que eu escolhi esse livro e eu ouvi falar que o projeto era interessante, então esse foi o motivo. E aí todo mundo acho que gostou, né? Porque na hora de. Foi um dos escolhidos. Não, acho que alguém votou. Foi votado. Não, ele foi votado para preencher os 6, né? Foi sorteio, desculpa. Foi sorteio, mas eu acho que ele teve baixa pontuação entre nós, mas alguém votou. Achou, tipo, nossa, acho interessante. Foi você, né, Tá? Então a Tá também foi enganada. Eu votei nele porque eu já queria ler um livro sobre mulheres importantes, né? E aí, quando eu vi a indicação da Aline, e eu li lá um pouquinho sobre o que falaria no livro, eu achei interessante a premissa dele, né? Você realmente conhecer algumas mulheres que você não tinha nem noção do que elas tinham feito. Então, achei interessante a premissa do livro. Por isso que eu tinha votado nele, né? Para poder ler. Legal. Então vamos fazer essa primeira parte só falando um overview do livro, sem spoiler, e depois a gente faz uma segunda parte do vídeo com spoiler, passando pelas mulheres de São Paulo, nos seus destaques e tudo mais. Quem quer falar? Michela, vai. Michela, fazer que nem professora na sala que escolhe aluno. Que legal, hein? Super legal. E daí, fala um pouquinho do livro aí pra gente. Olha, eu confesso que se eu
se eu fosse para escolher, eu nunca ia ter escolhido ler esse livro. Acho que em nenhum momento, por nada, nem pela capa, nem pelo título, nem pelo assunto, eu não teria pego para ler. Em nenhum momento da minha vida até agora. Mas, assim, achei interessante ter lido porque vocês escolheram, né? E, na verdade, essa é a proposta, né? A gente lê coisas diferentes do que a gente escolheria para ler. Mas, assim, no geral, eu achei bacana as coisas que eu aprendi com ele, porque a grande maioria das coisas, quase tudo que eu li nele, eu não sabia. Essas histórias, o que essas mulheres tinham feito, ou por e eu nem sabia que era nome de rua, salvo algumas que têm uns nomes bem conhecidos, mas a grande maioria eu nem sabia que elas eram importantes ou que elas tinham feito alguma coisa, nem que existia a rua com o nome delas. Mas, assim, isso foi a parte que eu gostei, porque eu aprendi coisas que eu não ia saber a respeito delas, e como a gente vai falar no próximo vídeo, que contam os spoilers, não quero falar nada, mas foi isso, basicamente. Apesar de eu também não ter concordar de não ter gostado de várias coisas, essa parte eu achei legal. Inclusive, algumas coisas eu achei interessante e eu fui até fazer umas buscas na internet sobre elas, assim, informações que não estão no livro, porque eu achei legal algumas coisas. Então, tipo, eu acho que isso que foi bom para mim, porque me instigou a querer procurar algumas coisas a respeito delas. E é isso. Falei as partes boas porque eu vou deixar a parte de meter o pau para vocês. Vocês são melhor nisso que eu. Não, o que a Michela falou realmente faz sentido. O livro realmente desperta a nossa curiosidade e faz a gente querer saber um pouco mais a respeito da história delas ou saber se aqueles fatos realmente são verdadeiros. Então, no caso, eu queria realmente ter consultar num site bem confiável, né, que é o Wikipedia, brincadeira. Wikipedia? You're using Wikipedia as your source of information. Eu procurei algumas coisas, aí eu falei, não, eu vou continuar procurando, aí eu falei, não, deixa eu já ler outro livro. Mas assim, num primeiro momento, eu queria saber mais mesmo. Então, eu achei que esse foi um ponto super positivo no livro. Cindy, você, o que você acha? Bem, eu também não escolhi esse livro quando foi para fazer a votação, porque eu não gosto de biografia e eu não gosto de livros com historinhas curtinhas. Então, esse livro reuniu tudo que eu não gosto muito, né? Então, tem as biografias contando, né, a vida delas assim, e tem as historinhas curtinhas. Mas acho que o que mais me incomodou no livro é que, sendo um livro num momento de mulher, de empoderamento feminino, sendo um livro para falar da força das mulheres, ainda assim as pessoas perderam tempo escrevendo sobre os relacionamentos extraconjugais, sabe? Falando, essa mulher aqui era, tipo, amante de fulano. Isso, na história em si, não faz a menor diferença. Verdade, né? concordo. Para mim, pouco importa se a pessoa foi amante de um ou casou com outro. E isso é uma coisa que, sendo um livro de empoderamento feminino, eu acho que não deveria ser. Até porque, quando você vai ler um livro, até fui procurar alguns livrinhos assim que tinham coisas masculinas, eles não falam, esse cara tinha fulana como amante. Isso não é contado. É verdade. Então eu não entendi por que citar isso num livro feminino. Isso me incomodou bastante. Eu fui até marcando, assim, em quantas historinhas falaram das vidas conjugais dela, que na maior parte não importou, não fazia grande diferença contar isso ou não. Então, acho que de todo o livro, o que mais me incomodou foi isso. Saber que mesmo as pessoas que estavam escrevendo ainda têm enraizado aquele olhar patriarcal e, de certa forma, de julgamento também, e acaba contando isso como uma coisa importante. Então, do livro todo, o que mais me incomodou foi isso. E aí, Milena, o que você achou do livro? Olha, eu achei também a premissa muito boa do livro, assim, a ideia era muito boa, né?
Aí, eu vou descascar porque tudo bem. O importante é não dar spoiler Aí não nessa dá parte, spoiler, né? Isso. Então, se é não dar spoiler, ok, descascar, vamos lá. O que me incomodou é a linguagem, porque eu já sou, assim, eu sou acostumada a ter uma linguagem mais formal em livros de literatura, assim, sabe? Não tô falando que tem que ser aquele português arcaico, né? Não é isso que eu tô falando, mas assim, eu não queria ver um hashtag meu Deus com L. Meu Deus, eu não quero ver really. Eu não quero ver mulherão da P num livro, entendeu? Eu acho que essa linguagem muito jovem, muito da internet, talvez seja para atrair jovens. Eu não sou jovem, eu não sou esse público. Então não me atrai, muito pelo contrário, me afasta. Eu não gosto desse tipo de linguagem. E eu achei que o livro, em alguns detalhes, poderia ter explorado mais, porque ele fala assim: dizem tal coisa. Legal, dizem que a Terra é plana. Ok, quem diz? O que, sabe, não me fala nada, não, sabe? E tem coisas que você fala, nossa, gostaria de saber um pouco mais disso, e menos que nem a Cindy falou, ela foi casada com tal cara. E eu acho que numa das conversas, acho que foi a Michela que falou que, a princípio, o choque com a linguagem é muito grande, mas depois eu acho que sua vista vai, ou sua cabeça vai se acostumando, e no final você já nem liga mais para o tipo de linguagem quando você vai estar lá pela 12ª mulher, né, que você está lendo, 10ª, sei lá, mulher que você está lendo. Então, aí você vai mais se adaptando e se acostumando à linguagem do livro e se importando um pouco menos com esse tipo de linguagem. É um livro que eu não gostei, assim, se for para dar uma nota geral, eu não sei, acho que no final a gente vai dar nota geral. Eu não gostei muito, mas é isso que eu tenho para dizer. A sensação que eu tenho é que a gente está lendo um profile de alguma rede social, né? Sim, Então, isso que eu é achei como também. se eu estivesse Num contando... blog, assim, da mulher lendo isso. Não é um livro. E isso também me incomoda porque eu fico pensando, hoje em dia, os jovens, né, os jovens, eles estão tão nessa pegada de ficar em rede social que atrair para a literatura já é difícil. E aí, quando o cara vai ler algum livro de fato, ele vê mais do que ele já está acostumado. Então, ao invés dele aprender palavras novas, ao invés dele reforçar o uso correto da linguagem, ele vê mais do que ele já está vendo, ele vê mais do mesmo. Então a gente fica naquela linguagem comum e no final não acrescenta muito para quem está lendo, né? Acho que uma coisa que me incomodou, que a Cindy comentou também, que é como é um livro de empoderamento, né? Mostra, na teoria deveria mostrar o fato que a mulher fez para ser considerada importante, né? Naquele contexto dela, eles colocaram muitos jargões daquele feminismo que as pessoas têm raiva, sabe? Tipo, macho alfa, espécimes XY. Aí, tipo, eu acho que isso só reitera a ideia errada que as pessoas têm do feminismo, que é o que a mulher quer ser superior ao homem. Não é isso a luta é por igualdade. E quando você coloca uma expressão dessa dentro de um livro que está exaltando mulheres, ele reforça o conceito errado que as pessoas têm de feminismo, porque fica, espécimes XY, naquela época os macho alfa não deixavam fazer tal coisa. Eu entendo a luta, eu sei da luta, eu gosto da luta, mas não é assim que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam que tem uma desigualdade, entendeu? Sabe? Para mim, o uso dessa linguagem dentro desse livro reforçou o conceito errado do feminismo, para mim, na minha visão. Se um cara lê esse livro, ou alguém que já tenha um conceito de feminismo, aquelas feministas que não, sei lá, não depila o sovaco, essas coisas assim, já tem esse conceito, ele vai reafirmar isso, ele vai falar, tá vendo? Se ele está lendo um livro aqui, e como é que ela chama os homens? E eu concordo com a Cindy que é completamente desnecessário ter... E foram várias mulheres mesmo que eles focaram
no relacionamento da pessoa. Então, também achei completamente desnecessário isso no livro. E Eu eu acho que acho. também. Desculpa, Thalita, eu te cortei. Não, imagina. Eu acho que a ideia do livro era muito boa. Para mim, eu até peguei um outro livro para ler sobre mulheres importantes também. E eu vou ver como que ele foi construído, né, agora, mas a ideia do livro para mim era muito boa e para mim ele foi mal executado. Muito, Eu entendo que a muito. linguagem da internet, que também me incomodou muito, como a Milena falou, me incomodou pra caramba também. A linguagem da internet foi para tentar aproximar os jovens ali, mas não era aquilo que eu esperava ver no livro também. Para mim, ficou que nem a Cid falou. Eu estou lendo um post no Facebook, sei lá, no Instagram, sobre a mulher, com hashtag, com seja lá o que for que a pessoa escreveu. A escrita é muito internet. Então, isso acaba incomodando um pouquinho. No final do livro, você já está mais acostumado com a leitura e tudo, mas quando você pega para fazer uma resenha, aquilo ali é um ponto chato do livro. Não, dá uma impressão que não está sendo levado a sério, sabe? De que tudo aquilo não é sério. Tipo, era para ser um trabalho sério, falar das mulheres de uma forma séria, e parece tudo uma brincadeira, uma zoeira, assim. Tipo, isso que dá a sensação. E eu acho legal que teve algumas coisas que eu também fui procurar para saber, e eu acho que tem coisas que, como a Milena falou também, que ficou muita ponta solta. Tipo, você lê e fala assim, tá, e aí? E aí? E aí? O que aconteceu? Por que isso foi importante? Ou, tem partes na história que ele não amarra. Eu entendo também que o livro vai fazer você procurar outras coisas, procurar, sei lá, tem a gente vai comentar, mas uma das mulheres é escritora, então você vai procurar livros da pessoa para ver o que ela escreveu. Mas a prima da Aline. Mas tem coisas que eu acho que o livro já poderia, como o livro está falando das ações que as mulheres tiveram, né, para se tornarem importantes, tem uma ou outra ali que você fala assim, tá, e aí? E aí? Ô, Que Cindy, aconteceu? o que você ia falar? Não, eu ia falar que no final eles ficam falando esse negócio do machos alfa que a Thalita falou, que eles deveriam ter aproveitado mais para contar o contexto histórico que aquela mulher estava inserida. Porque, assim, não adianta só falar, os machos alfas da época não permitiam que fizessem tal coisa. Então fica parecendo que eram só os homens maus da época que não permitiam isso. Mas não, era um contexto histórico. Historicamente, as mulheres podiam isso ou não podiam aquilo. Então elas podiam ter aproveitado o livro mais para falar, olha o tanto de coisa que também já foi conquistada. Então, o máximo que uma mulher naquela época podia era isso, aquilo, outro. E é por isso que essa mulher era importante, porque ela estava à frente do tempo dela, porque ela conseguia fazer aquilo ou aquilo outro. E no final não foi isso que foi feito. Foi feita uma crítica que os homens daquela época tinham aquela postura, aquela posição, mas não explicaram que isso era comum, que isso vinha de toda a nossa colonização, né, da ideia europeia. Não contaram tudo isso. Então acho que ficou faltando isso também. Porque hoje, talvez, os jovens, que eram público desse livro, não consigam entender como a pessoa andar de calça jeans, né, a mulher andar de calça jeans na rua, já é um baita avanço em relação a essas mulheres que a gente estava discutindo. Então, talvez eles precisassem ser inseridos nesse contexto também. E eu entendo que eles partiram da premissa que eram só um gatilho para a pessoa ir procurar mais disso. Mas quantas pessoas não vão pegar esse gatilho, não vão procurar mais disso e vão ficar com essa ideia basal, ou talvez não vão entender de fato o quanto aquilo era importante, o quanto aquilo era interessante para o livro, né? É verdade. É verdade. Sabe uma coisa que eu gostei também? Assim, uma coisa que eu gostei do livro, né? A gente tem que falar um ponto positivo. Porque, assim, quem tem dificuldade de ler, esse livro tem muitas figuras. Então, assim, também isso ajuda, né? Isso é curtinho, tem figura ilustrativo, você termina rápido. Até porque você quer terminar rápido, porque é muito ruim. Mas as ilustrações estão maravilhosas. Eu, particularmente, eu gostei. Achei muito colorido.
eles pegaram realmente os retratos e transformaram em caricaturas, né? Como se fosse uma caricatura. Caricatura é mais engraçado, né? Mas um desenho mais moderno. Enfim, eu gostei. Eu não entendo muito de arte, mas eu gostei. Eu achei bem bonito e legal. Eu vi os desenhos e eu fiquei com vontade de ver a cara das mulheres para ver se parecia com aqueles desenhos mesmo. Então, fui procurar as fotos delas para ver se parecia. Achei nesse sentido, eu achei legal também, porque eu E gostei ficou dos parecido, né, desenhos. Mi? Ficou parecido, né? Era parecido, achei legal. Foi muito, assim, não teve correção. Deu para ver que foi algo bem apressado. Por quê? No começo, logo na capa, falam que são 18 histórias. E, na verdade, É são verdade. 16 mulheres. Você fica, cadê as outras duas histórias? Eles tiraram? Ó, Ou a não revisora de existiu? documento aí. Eu achei que só eu tinha visto isso e já tava me sentindo chata. E tem muito erro de português também, erros de... A palavra está escrita errada, tem alguns errinhos que acho que faltou ali uma revisão também reparei nisso. E teve Mas talvez algumas seja porque a histórias... gente tá vendo a primeira edição, né? Pode Tem ser. outra? Eu acho que Talvez é não a primeira talvez... edição de 2020, a primeira edição. Ah, tá. Nas próximas vão melhorar, talvez. Talvez melhorem em relação a isso. Eu achei que algumas histórias, por exemplo, eles colocaram lá só para preencher volume, mas eles não contaram muita coisa. Então, assim, foi tão de forma tão superficial que você fala assim, meu, cadê o resto? O positivo são as ilustrações. Eu acho que a ideia é muito legal, mas foi mal executada. E que mais? Em si, e teve uma mulher duas mulheres que eu gostei assim de saber a história. Então, uma delas é a Anália Franco, que é a minha predileta. Anália Franco, você mora no meu coração. Quero ser um dia uma Anália Franco, mas eu sei que eu não vou ser, mas assim, fica o desejo. Desejo bom, assim. As pessoas deveriam se inspirar na Anália Franco. E na minha prima, Maria de Jesus, que não é minha prima, é que Jesus era o sobrenome. Mas eu achei bem legal e eu quero também, como disse a Thalita, eu quero ler o livro dela. Porque ela vai contar a experiência dela que ela teve na favela, morando na favela. Já temos spoilers. Esses são. Não, gente, é os positivos. Mini Porque o spoiler. que é negativo? Todo o resto. Todo o resto, tudo é ruim. A escrita é ruim, a edição é péssima, não teve um cuidado na hora de revisar. Nossa, que mais? Tudo, tudo, tudo. Não serviu de nada. A gente vem, a gente é enganado. A gente fala assim, nossa, eu vou aprender uma coisa aqui, eu vou saber por que chama Serviu desse nome. sim, tipo, Sabe? tinha, por exemplo, eu não sabia que a criadora do MASP era uma mulher. Tem? Bom, Eu ó, não spoiler. sabia. Então, fato. Spoiler. É verdade. Vamos passar para a segunda fase do vídeo, então, que a gente já está se coçando para falar das mulheres. Eu tô sentindo. A gente já quer falar de todas elas. Tá, então acho que a gente falou Faz um sobre fechamento, tudo. né? Acho que a gente tinha que dar a nota, fazer um fechamento e dar a nota do livro, né? Faz aqui. Ideia, eu achei que é 10. Execução, -1. É tipo, vamos fazer que nem escola de samba, né? Porque a gente está no carnaval. Esse vídeo está sendo gravado na época do carnaval, então, já que a gente não tem carnaval, enredo, nota. 10. Não, o enredo é 10, não é? A enredo, evolução. não, tema. Evolução é 0. Evolução, 0. Gente, vocês vão encontrar com essas pessoas numa padaria e elas estão vendo sua cara. E vocês não sabem a cara delas direito. Pode ver e veja que a minha resenha do Scooby é antes desse vídeo, viu, pessoas que escreveram esse livro. Eu falei na minha resenha sobre os pontos positivos e negativos, e eu falei na minha resenha que eu gostaria de ver uma segunda parte desse livro. Também. Outras mulheres e um pouquinho mais bem encaixadas as histórias, porque eu espero que quando vocês façam a revisão, vocês corrijam os erros de português e num próximo vocês aprofundem um pouco mais a história e tragam realmente a proposta do livro
evoluam essa proposta do livro para uma coisinha bem bacana. Porque eu vou dar minha nota agora, que nem a Aline, eu vou separar. A ideia do livro é muito boa, eu gostei muito. Para mim, a ideia do livro é 10. A execução do livro, a forma como as histórias foram contadas, para mim é 2. 2. As ilustrações são muito bonitas, gostei muito, mantenham a pessoa que ilustrou. A ilustração tá 10, tá bem legal. Então, são 3 pessoas, 3 ilustradoras, né? No final ele fala, são 3 mulheres que ilustram, são 3 diferentes. Não sei se vocês viram. Eu vi. Sim. Elas estão de parabéns. Mas Quiser mandar para uma amostra grátis pra gente colocar aqui ó, na parede da nossa casa, a gente aceita. Acho que era legal a gente saber opiniões de pessoas mais jovens e que curtem essa linguagem. Se elas gostaram do livro, se é só coisa da gente que é velha e está acostumado e quer uma linguagem de livro normal, e não é o nosso, tipo, nós não somos o público desse livro e ponto, e é isso. Ou se realmente, mesmo para quem seria o público, para a galera jovem, se eles também pensam do mesmo jeito, sabe? Então. Pessoal, se vocês leram esse livro, comenta aqui embaixo, por favor. Põe a idade. Põe a essa idade, se essa é a sua linguagem, se você gosta disso, se era isso que você esperava ler no livro, e se a gente que é muito velha e está querendo uma linguagem de livro antigo. Enfim. Qual que é a sua nota, Michela, pro livro? Eu tô igual a vocês, tipo, mesma coisa. Eu gostei da ideia, gostei das histórias, salvo essas partes que vocês já falaram, eu achei que a ideia é muito boa. Também dou 10, enfim, 9, e a execução, o jeito, ou a forma como foi escrita. Michela fina. Fofa. E A você, minha Milena? nota. Milena. Você acende. Vai, Não, Milena, vai, Milena. Eu acho que a gente devia padronizar as notas, na verdade. Porque eu vou dar minha nota, tipo, que nem Scooby, sabe? 5 estrelas máximo, 1 estrela mínimo. Minha nota é 2 estrelas. E somando tudo, assim, todos os aspectos, seria 2 estrelas. Abaixo da média, assim, de livro. 2. Eu não lembro que nota eu dei. Eu não costumo pôr nota no Scooby, mas dando uma nota aqui seria 2. Se fosse pelas estrelas do Scooby, eu daria 3. Acho que eu dei 3 também. Eu acho que eu dei 2, mas eu não me lembro. Gente, inclusive, vocês que têm Scooby, vocês têm que participar da meta do Scooby, então tem que escrever resenha e dar nota, senão ele não contabiliza. Isso é uma meta do Scooby. Resenha? Eu não Dá uma escrevo resenha do preguiça. Scooby, nem Eu também não. Eu dou nota. A gente vai só, ter, mas Milena, que escrever? Não, a gente não precisa, não. Então tá. Obrigada a vocês que tem resenha. Não, daí, vocês duas. Eu me sinto no colégio fazendo resenha, eu não gostava no colégio. Mas eu tô fazendo que é só para poder lembrar do livro depois, porque senão eu esqueço tudo, gente. Minha memória é de peixinho ornamental. Mas esse tudo. não tem como esquecer. Mas a resenha de vocês duas ficou muito boa. Parabéns. Ficou. Eu não tenho muito, muito boa. Cindy? Eu tenho que falar, né? Eu já tava aqui esperando a parte dos spoilers. A minha nota pro livro, acho que fosse em estrelinha também seriam 2 estrelas. Eu procurei, mas eu não consegui encontrar. Eu acho que eu também não procurei com tanto afinco. Que eu queria entender como que foi o patrocínio para que eles fizessem esse livro também. Porque a gente está criticando, está falando que a evolução não foi boa, mas eu não sei em que condições que isso foi feito, né? Então, às vezes, a gente também tem que considerar as condições que isso foi feito. A sensação que eu tenho é que, sei lá, que eles tinham um prazo e esse prazo estava sendo estourado, então, do jeito que estava, foi finalizada. Talvez a ideia fosse um livro melhor, mas na execução não rolou.
E a ideia é muito boa, né? Vocês todas já falaram. Oi? Sim de sensata, sim de mediadora. Mas é verdade, a ideia é muito boa. E talvez se eles tivessem tempo, o livro teria ficado melhor. Então, eu não sei se eles não tinham tempo, se eles não tinham patrocínio, se eles não tinham. Eu não sei o contexto. O papel em branco assusta, então só deles terem saído do papel em branco já é uma coisa legal. Acho que é por isso que eles merecem lá as estrelinhas boas. E o que acaba desabonando é a ideia lá dos hashtags, da linguagem, mas igual a Michela falou, talvez a gente que não esteja pronto para isso, talvez a gente que seja muito arcaica, mesmo eu gostando dos teenagers, eu não rolou. Mas a ideia é boa e acho que serve de introdução para algo maior. Então, igual a Thalita falou, acho que é legal a gente esperar, quem sabe, uma segunda versão do livro ou uma continuação. E quem sabe isso também não serve de inspiração para que outros livros sejam feitos melhorando ou aprimorando aquilo que a gente falou e trazendo mais mulheres, trazendo mais histórias relevantes para a nossa sociedade mesmo. Eu só queria deixar um comentário que para quem for mais visual e quiser saber do contexto histórico, eu falei isso para a Aline, mas tem uma minissérie da Globo que chama Um Só Coração. Ela é passada exatamente na época da maioria das mulheres que estão no livro, pelo menos acho que umas 4. Então, se vocês tiverem aí uma curiosidade sobre como que era o tempo naquela época, a minissérie é uma lindeza de minissérie, tem várias mulheres e tem outras mulheres também muito importantes. Não fala só de mulheres, essa minissérie foi feita por causa do aniversário de sei lá quantos anos de São Paulo, acho que 150, não lembro. Mas é uma minissérie muito legal que dá eu sabia de algumas coisas já por causa dessa minissérie. Então, eu já sabia de várias histórias que estavam no livro por causa dessa minissérie. Da primeira mulher, que é a Domitila, tem uma minissérie da Globo também, que é O Quinto dos Infernos, que conta bonitinha a história dela também. Então, fica bem mais fácil você entender que ela não era só uma mulher amante do imperador. Aí, fica a dica. Fica a Isso aí. dica. Muito legal. Então- E a Globo não está patrocinando a gente, mas a gente está aberto a Mas negociação. ela podia. Mas Né, poderia. gente? Globo, Mas a gente pega quer nossos contatos aqui embaixo, tá? esse número. A Thalita, eu vou pôr os contatos da Thalita aqui embaixo, tá? Telefone. E eu Olá, Nós temos um convidado Wendy, especial. me passa essa vergonha, filha. Que bonitinho. adorei. Uma coisa também que assim, é um ponto negativo do livro, ao meu ver, é que a gente tá falando só ponto negativo. Dane-se, né? A gente já tá assim. Gente, desculpa aí, é que ela abre a porta. deixa eu Ah, que bonitinho, deixa eu ver.